Para Deus nada é impossível, nada é impossível, mas infelizmente a nossa sociedade tem justamente colocado entre Deus e nós esse obstáculo da nossa incredulidade, da nossa falta de fé. Nós olhamos tudo de maneira humana, e nós buscamos o fruto do nosso trabalho por nós mesmos, pela minha competência, pelos diplomas que eu tenho, pelo currículo que eu fiz, pela carreira que eu consegui desenvolver. Só que infelizmente hoje todos nós estamos aí diante deste espetáculo, gente diplomada, gente formada, gente que já trabalhou, e já trabalhou em cargos, em posições de destaque, e com um retorno muito grande em dinheiro, em salário, em ordenado, mas que hoje está aí na rua da amargura, desenvolvendo subempregos, embora tenha diplomas. Eu não estou culpando diretamente essas pessoas, eu estou dizendo a nossa sociedade, a nossa nação. Nós somos um povo que colocou obstáculo entre nós e Deus. E vocês conhecem, por exemplo, aquele salmo, o Salmo 126, se você tem aí a sua Bíblia, pega comigo, Salmo 126, estou me lembrando agora, Salmo 126, nas Bíblias, como a Bíblia, tradução da CNBB, que tem a numeração hebraica, é 127, mas você vai logo reconhecer esse salmo aí na sua Bíblia. Ele começa assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a constroem. Até algumas traduções dizem: em vão trabalham os pedreiros. Os pedreiros são pedreiros, talvez sejam bons pedreiros, como meu pai era pedreiro, e bom pedreiro. Mas se Deus não edifica a casa, se não está Deus aí para edificar a casa, mas ele pode dizer: mas como é que Deus edifica? E um pedreiro sem fé, e não só um pedreiro, também um mestre de obra sem fé, um engenheiro sem fé, um dono de uma empreiteira, o dono de uma grande empresa de construções, essas grandes construtoras que existem, que constroem prédios, que constroem pontes, que constroem estradas, no seu orgulho, na sua soberba, na sua prepotência, podia dizer: mas como é que é esse negócio que Deus constrói? Se eu não construir a estrada, se eu não construir a ponte, se eu não construir o prédio, Deus vai construir, e até zomba de Deus. E se as pessoas não zombam de Deus assim diretamente, na verdade o orgulho delas, a prepotência delas, porque muitos são prepotentes, a vaidade delas, o afastamento de Deus, porque muitos até são indiferentes, é como se Deus não fosse coisíssima nenhuma. Quem faz sou eu, quem construiu essa ponte, quem fez essa estrada, quem levantou esse prédio, fui eu, foi a minha empresa quem levantou isso, quem fez isto. Veja, eu estou falando agora de construção, de construtores, porque se trata de coisas grandes, e porque o Salmo fala: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os construtores, os pedreiros. Mas você pode aplicar isso para qualquer coisa, todo o pessoal da área de saúde, médicos, enfermeiros, paramédicos, etc., no campo da saúde, e muitas vezes eles são cheios de um orgulho, de uma vaidade, de uma prepotência, agem apenas pela razão. Muitas vezes as pessoas da área da saúde, que são os grandes cooperadores de Deus para que haja vida, e se destruam os efeitos da doença que não foi trazida por Deus, os efeitos da morte que não foi trazida por Deus. A Bíblia é clara para isso. Por isso os médicos e todos os que estão na área médica, na área da saúde, são os primeiros colaboradores de Deus, e Deus nos deu a possibilidade da arte médica, porque é uma arte, além de ser uma ciência. Deus nos concedeu isso, e Deus deu aos médicos e a todos os que estão na área médica, na área da saúde,
Todas essas possibilidades para que Deus tivesse auxiliares, colaboradores nessa vida, porque o construtor da vida é Deus. Só que infelizmente muitas vezes aqueles que foram escolhidos, e até Deus deu capacidade, e Deus deu também condições para fazerem os seus estudos, e tirarem o seu diploma, e exercer a sua profissão na medicina, e em todas as coisas próprias da área da saúde. Deus concedeu essa possibilidade, só que infelizmente muitas vezes o orgulho, a vaidade, a soberba, não tem outros nomes, e desculpe, muitas vezes a burrice de pessoas assim, julgam que são eles que fazem tudo, com os seus exames, com os seus diagnósticos, com os exames cada vez mais sofisticados que nós temos, onde o ultrassom que nós fazemos, ficam aí, coisa comum, diante dos tipos de exames que existem hoje. Então essas pessoas acham que fazem tudo, diante das cirurgias que se podem fazer hoje, julgam que são eles que fazem tudo, até zombam dizendo, bom, se Deus não abrir a barriga, se eu não abrir a barriga, se eu não usar o bisturi, se eu não fizer a operação, Deus vai fazer. Infelizmente muitos deles são capazes de rir, de zombar, e se não zombam zombando, se não riem rindo, na verdade o procedimento é igualzinho àqueles de Nazaré, a terra de Jesus, onde na verdade Deus não entra aqui. Eu no meu consultório, eu no hospital, eu na sala de operação, eu nos diagnósticos, nos exames que eu faço, sou eu que faço. Deus não tem nada a ver com isso, porque se eu não fizer, quem é que vai fazer? Gente, a nossa sociedade está assim. Quantos e quantos na área da educação, os nossos professores, e os nossos professores mesmo porque fizeram mestrado é o curso próprio daqueles que além de fazer a faculdade, fazem o mestrado para serem mestres, portanto para serem realmente professores, e alguns fazem também doutorado, porque não é todo mundo que na verdade é doutor. Doutor é aquele que além de fazer a faculdade, como por exemplo a medicina, faz também mestrado para ser mestre, e faz depois doutorado para se tornarem doutores. Não é todo advogado porque fez o curso de direito que já é doutor. Claro, nós costumamos chamar os médicos, os advogados de doutores, mas muitíssimos deles não são doutores. Doutores seriam se fizesse o mestrado, se fizesse o doutorado, daí seriam. Mas o que acontece é que aqueles que são realmente professores, e até pelo fato de terem feito o mestrado, de terem feito o doutorado, eles julgam que a educação e que o ensino é coisa deles, e se eu não ensinar, se eu não mostrar, se eu não fizer, que faça Deus para você ver. Eles até mesmo desafiam, que Deus faça para você ver. Desculpe, que burrice, meu Deus do céu, porque quem foi que te deu capacidade? Quem foi que te deu inteligência? Eu me lembro direitinho, me veio o nome dele agora, é claro, eu não devo fazer. Eu era padre novo, eu tinha cabelos pretos, né? Tinha cabelos pretos. Até esse grande médico, um grande oftalmologista de São Paulo, com o qual inclusive eu me consultei mais de uma vez. Ele tinha um filho dele no nosso colégio, o Liceu Coração de Jesus, mas meu Deus do céu, aquele médico era um poço de orgulho, de vaidade. Até o porte dele mostrava, o jeito dele falar, o jeito dele proceder. Era um grande médico, que trouxe grandes avanços à medicina no campo da oftalmologista dos olhos. Eu, como tive sempre problema com os olhos, né, mais de uma vez eu me consultei com ele. Inclusive ele era docente, portanto era professor lá na faculdade de medicina da Santa Casa em São Paulo, que naquele tempo, e penso que também hoje, era das grandes faculdades de medicina, e já tinha a Santa Casa ali à disposição. Que interessante, esse médico não era muito idoso,
antes dos 60 anos, na faixa dos 50 anos, ele teve um problema cerebral, eu não sei como é que chama, mas de irrigação do sangue no cérebro, simplesmente isso. Aquelas veiazinhas que irrigam o nosso cérebro tiveram um problema, e ele estava sem irrigação sanguínea no cérebro. Gente, aquele homem começou a perder completamente o uso da razão, e acabou tendo simplesmente vida vegetativa. Ele acabou numa cama, e depois não podia mais nem ser cama, porque o corpo dele, por ficar na cama, ficou uma ferida só, escárias que chama isso, né? As costas dele estavam em carne viva. Ele foi obrigado a se colocar num daqueles colchões de água, necessitando de tudo. Aquele médico famosíssimo e orgulhosíssimo vivia de fraldão, fazendo todas as suas necessidades, defecando, urinando ali mesmo no fraldão, e a família tinha que vir para tirar o fraldão do doutorzão, quase soltei o nome dele. Que nem as próprias necessidades biológicas ele era capaz de fazer para dar banho naquele homem. Ele era grandão, fortão, e depois, por ter ficado muito tempo na cama, ele foi engordando, porque se alimentava, porque o corpo dele estava perfeito. Veja o que aconteceu, meu Deus do céu. O corpo dele estava perfeito, o coração batia perfeito, tudo funcionava bem, era apenas a irrigação do cérebro. Faltava um pouquinho, e nem é muito, porque não é muito sangue que pega o nosso cérebro, mas aquela irrigação necessária, é necessário, eu acabei de dizer. Se falta aquela medida de irrigação do cérebro, acontece como ele. O cérebro está aí, mas ele não funciona. Então aquele homem que se alimentava e se alimentava bem, ele só tinha vida vegetativa, ele não tinha mais nenhuma outra função, não fazia mais nada, né? Então aquele homem foi engordando e ficando pesadíssimo. A família tinha o maior trabalho para dar banho e tudo mais, enfermeiros e enfermeiras cuidando dele de dia e de noite. Ele demorou muitos anos, dando o maior trabalho. Eu sei que a família dele amava e amou, mas ele deu um trabalho, anos e anos a fio. Onde é que foi parar todo o orgulho daquele homem? Meu Deus do céu, você está me entendendo? Eu falei dele, eu falei da área médica, porque é uma coisa que porque salta diante dos olhos, mas eu posso dizer isso de qualquer um, gente. Dos engenheiros e mestres de obras, mas também dos pedreiros, como era o meu pai. Dos grandes engenheiros mecânicos, mas também dos mecânicos que trabalham consertando os nossos carros com as mãos e a roupa toda suja de graxa e de outras coisas. Nós nos tornamos uma sociedade, nós nos tornamos uma humanidade orgulhosa, que acha que pode fazer tudo. Nós nos tornamos também pais e mães de família, de tal maneira orgulhosos, ou irracionalmente orgulhosos, que julgamos que podemos educar os nossos filhos sem Deus, sem igreja, sem oração, sem sacramentos, sem missa, sem primeira comunhão. Mas se há batismo, se há primeira comunhão, se há casamento na igreja, é só para fins sociais, porque todo mundo faz e é bonito. Então o filho e a filha faz primeira comunhão, foi batizado porque tem que ter padrinho, vai casar na igreja, porque afinal das contas é bonito, e igreja, e tapete, e flores, e vestido de noiva, e festa, fotografias, e hoje não é só fotografia, e vídeo e tudo mais. Mas no restante
Deus lá e nós cá. Se a gente não se vira, nada acontece. A nossa sociedade ficou sem Deus. E quando digo sociedade, gente, não é longe de nós não, é pertinho de nós. É também na nossa casa. É dentro da nossa casa. Hoje o Senhor está falando cara a cara conosco e dizendo: onde é que eu fiquei na sua vida? E depois que a nuvem se pôs entre mim e você, daí você começou a reclamar. Eu estou brilhando atrás da nuvem e você reclamando, e você até mesmo blasfemando contra mim, numa revolta contra mim, e eu não te fiz nada, pelo contrário, fiz muito na sua vida, fiz tudo na sua vida, e não fiz nada de mal para você. É você que foi se afastando, você que foi colocando, e não foi apenas uma nuvem, não, você pôs realmente uma barreira, você construiu uma muralha entre eu que sou Deus e você, e agora você fica reclamando, agora você vive batendo na muralha em vão, e vai ser em vão, meu filho, vai ser em vão, minha filha, não adianta, não é que eu fugi de você, eu continuo presente do outro lado da muralha, eu continuo brilhando do outro lado da muralha, eu estou aí de braços abertos, com graça, com bênção, para você, para todos os seus, mas você construiu uma muralha, e agora veja, enquanto você não derrubar essa muralha, você foi livre, eu não tenho direito, porque eu abri mão disso. Você construiu, você precisa derrubar. Gente, os muros de Berlim que nós construímos entre nós e Deus, nós precisamos derrubar. E se os da sua casa não querem derrubar, você comece a derrubar, vai derrubando tijolinho por dia. Seja constante, derrubando, porque muitas vezes lá dentro da nossa casa nós construímos um verdadeiro muro de Berlim. Você se lembra do muro de Berlim? Quem foi que derrubou o muro de Berlim? Foi Nossa Senhora, especialmente de Fátima. Foi o Papa João Paulo II, com a sua devoção mariana, com a sua insistência, com o rosário que ele rezava. Foi isso que fez com que o muro de Berlim caísse, e o mundo nunca imaginava que aquele muro da vergonha iria cair, e caiu. E é preciso que você faça a mesma coisa. Foi construído um muro da vergonha entre a sociedade brasileira e Deus, e enquanto a sociedade brasileira não derrubar esse muro da vergonha, a situação não vai mudar. Mas não vamos falar em geral não, vamos trazer para o particular. Claro que nós sofremos as consequências da nossa sociedade, sofremos, mas assim como, se cada um varre e limpa a frente da sua casa, se cada um varre a calçada na frente da sua casa, e mais ainda, se cada um faz um jardim, planta árvores na frente da sua casa, a rua inteira vai ser limpa, a rua inteira vai ter árvores, a rua inteira vai ser florida. Então é preciso começar pela minha casa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Comece por você, derrube o muro da vergonha que foi colocado, e você vai ver, você vai ser o primeiro a verificar os efeitos, os frutos inclusive do seu trabalho. Traga de novo o sol de Deus para dentro da sua casa, para dentro da sua família. Traga, e abra as janelas, abra as portas, sim, abra as cortinas, abra as persianas da sua casa, deixe o sol de Deus entrar de novo e vasculhar tudo. Mude a situação da sua casa, e você vai ver se as coisas não melhoram. Todos aqueles que fizeram isso viram a intervenção de Deus, e nós, gente, precisamos tornar-nos de novo homens e mulheres de fé, famílias de fé. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, e nós começamos justamente derrubando o muro da vergonha que nós mesmos construímos, que a nossa sociedade construiu. Mas na minha casa não tem muro, e muito menos muro da vergonha. Pelo contrário, na minha casa as portas estão abertas, as janelas estão escancaradas, as cortinas estão abertas, as persianas estão abaixadas ou levantadas,
para que o sol de Deus entre de cheio na minha casa, e quem faz isso vê imediatamente os frutos. Ponha à prova. Hoje é um dia que Deus está nos desafiando, meu filho, minha filha, ponha-me à prova.